Existe um momento na vida em que você percebe que está trabalhando duro, se esforçando, se dedicando, mas de alguma forma o retorno não corresponde ao esforço. É como se você estivesse correndo em uma esteira, muito movimento, pouco avanço, e isso cria frustração, desânimo e até a sensação de que prosperidade é privilégio de poucos. Mas a verdade que quase ninguém te explica é simples: esforço não cria riqueza, consciência cria riqueza. E é aqui que entra o código mental. Existe uma forma de pensar que altera completamente o que você atrai, como você age, quais oportunidades você enxerga e, principalmente, como o mundo responde a você. Esse código não tem a ver com força física, com horas extras, com sobrecarga, com exaustão. Tem a ver com vibração, com intenção, com foco, com estrutura interna. Bob Proctor sempre dizia que o esforço só se torna necessário quando a mente trabalha contra você. Quando sua mente está desalinhada, você atrai, você luta. É exatamente isso que separa quem prospera com leveza de quem se desgasta tentando prosperar. O primeiro ativa o código mental correto. O segundo ignora esse código e paga o preço com suor e frustração. E a verdade é que quando você descobre esse código e começa a usá-lo, sua vida não muda aos poucos, ela muda em saltos. Tudo começa a fazer sentido. O trabalho rende mais. O dinheiro flui com menos resistência. As decisões, porque você finalmente claras, aprende que riqueza e a sensação não é consequência de esforço, mas de alinhamento interno. Para entender esse código, você precisa compreender primeiro o que realmente cria riqueza. Não são horas trabalhadas, não é talento bruto, nem mesmo são oportunidades externas. Riqueza nasce de um estado mental, um estado específico que poucas pessoas já experimentaram de verdade. Esse estado é composto de 3 elementos: clareza, coerência e vibração. Clareza é saber o que você quer, dúvida, sem confusão mental. Coerência é agir e pensar na mesma direção, sem se sabotar, sem se diminuir, sem enviar sinais contraditórios ao subconsciente. E vibração é o campo emocional que você sustenta enquanto caminha. Medo, dúvida e escassez fecham caminhos. Confiança, visão e expansão abrem portas. Quando esses 3 elementos se alinham, o esforço se torna multiplicado, porque você não está mais lutando contra si mesmo. É por isso que trabalham menos e prosperam mais, porque a mente delas trabalha por elas, não contra elas. E ao contrário do que você imagina, esse estado não exige anos de prática. Ele exige consciência, exige intenção, exige que você pare de tentar merecer riqueza com esforço e comece a permitir riqueza com alinhamento. É isso que este código mental ativa dentro de você. E quando esse código desperta, tudo muda, sem esforço extra. Agora vamos entrar no primeiro componente prático como você pensa sobre riqueza. Determina a distância entre você e ela. A mente comum acredita que riqueza é algo que você conquista depois de provar valor, depois de sofrer bastante, depois de trabalhar até a exaustão, depois de convencer o mundo de que merece. Mas essa lógica é completamente inversa ao funcionamento da mente próspera. A mente próspera não espera o resultado para acreditar. Ela acredita primeiro, porque tudo o que você experimenta na vida interna começa como pessoas um padrão que acreditam que é difícil prosperar, criam comportamentos que tornam tudo mais difícil. Pessoas que acreditam que riqueza está longe, deixam de perceber portas abertas bem diante delas. Pessoas que acham que precisam lutar sem parar, vivem de acordo com essa luta, mesmo quando poderiam relaxar e receber. Esse é o motivo pelo qual o esforço não é o que cria riqueza, é o significado que você dá ao esforço. Quando você acredita que prosperidade é consequência de sacrifício, cria justamente um caminho baseado em sacrifício.
E o pior, você se sente culpado quando algo vem mais facilmente. Mas quando você começa a reprogramar sua estrutura interna para aceitar que riqueza é uma construção emocional e vibracional antes de ser material, seu comportamento muda. Você age com mais confiança. Você pensa com mais fluidez. Você decide com mais clareza. E, de repente, o que antes exigia esforço passa a exigir consciência. Esse é o primeiro tijolo que você se esforça. Ela chega porque você está alinhado. O segundo componente desse código é ainda mais poderoso. Você atrai riqueza na exata proporção da energia que sustenta diariamente. E aqui está o que quase ninguém percebe. Não é a energia do que você faz. É a energia de quem você é enquanto faz. Duas pessoas podem realizar a mesma ação: mandar propostas, estudar, trabalhar, criar oportunidades. Mas apenas uma prospera. A pessoa que vibra ansiedade interna toma decisões precipitadas. A pessoa que vibra escassez ignora oportunidades óbvias. A pessoa que vibra indignidade rejeita inconscientemente tudo o que parece bom demais. Mas a pessoa que vibra abundância cria caminhos sem perceber. Ela não está obcecada com o resultado, está comprometida com o estado interno que gera esse resultado. E esse estado cria sincronicidades, cria conexões, cria clareza. Esse é o ponto central. Atrai aquilo que não atrai com a sua vibração. Desejo sem vibração é só fantasia. Vibração sem esforço extra é magnetismo. Quando você sustenta diariamente uma vibração de expansão, sua vida começa a trazer exatamente o que combina com essa expansão. E faz isso com fluidez, sem peso, sem aquela sensação de luta constante. Esse é o segundo tijolo do código. Quando sua vibração sobe, sua realidade sobe com ela. Agora entramos em um ponto que muda fora tudo. Do modo a mente só atrai riqueza. Esse modo, quando está operando, muito mais comum do que você imagina, é aquele estado mental onde você pensa apenas no imediato, no que falta, no que precisa ser resolvido agora, no que está atrasado, no que está preocupando. É um estado onde a mente se estreita, perde visão, perde criatividade, perde a capacidade de perceber possibilidades. E alguém assim pode trabalhar duro por anos e continuar no mesmo lugar, porque riqueza não nasce em ambiente de urgência, de expansão. Ela nasce quando você está em sobrevivência, sua energia fica presa em medo, ansiedade, tensão. E medo nunca atrai riqueza. Medo fecha portas. Medo distorce interpretação. Medo sabota a iniciativa. Mas quando você começa a operar no modo criação, sua mente se abre. Ela percebe oportunidades ocultas. Ela enxerga ângulos novos. Ela conecta pontos que antes pareciam desconexos. Ela percebe caminhos que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia ver. Esse modo criação é um dos pilares do esforço, mas da vibração. A vibração de alguém que sabe que merece, que sabe que pode, que sabe que está expandindo. Quando você muda de modo sobrevivência para modo criação, sua vida financeira começa a andar sozinha. E é nesse ponto que riqueza aparece sem esforço extra. Não porque caiu do céu, mas porque sua mente finalmente saiu do estado de urgência e entrou no estado onde prosperidade consegue existir. Agora, vamos ao terceiro componente desse código. Linguagem interna. Tudo o que você diz para si mesmo programa sua vibração. Se você constantemente pensa frases como é difícil, não consigo, nunca tive, não é para mim, sua mente entende essas frases como instruções. Ela cria comportamentos que confirmam essas instruções. Ela cria filtros mentais que selecionam experiências que validam essas crenças. Ela cria bloqueios emocionais que impedem você de ousar. Mas quando você muda a linguagem interna,
Você muda a estrutura energética, Organiza sua vida. Frases como: eu estou abrindo espaço para a riqueza. Eu sou alguém que cresce diariamente. Eu tenho capacidade de atrair e administrar dinheiro. Minha energia está subindo de nível. Essas frases são comandos, não motivação, são códigos. São linhas de programação mental que alteram a vibração que você sustenta. E quanto mais você repete essas frases com intenção, mais elas começam a se tornar identidade. E identidade é destino. Resultado Quando sua mudam. identidade muda. Essa é a lógica invisível por trás do código mental. O que você repete internamente se torna a realidade que você atrai externamente. Isso não exige esforço extra, exige consciência. Agora vamos entrar no quarto componente desse código, o alinhamento emocional. Pouca gente entende isso, e é exatamente por isso que tanta gente trabalha e não sai do lugar. A emoção é a cola da vibração. É ela que define se a imagem Materializar mental que ou você se cria vai evaporar, vai-se como mais um desejo esquecido. Você pode pensar em riqueza, você pode visualizar riqueza, mas se emocionalmente você vibra medo, dúvida ou escassez, sua vibração não sustenta essa imagem. O universo não responde ao que você pensa, responde ao que você vibra. E vibração é pensamento, emoção. Quando você sente expansão, o caminho se abre. Quando você sente contração, o caminho fecha. Por isso, o código Para um mental estado mais exige elevado. que você aprenda a identificar alegria e mover explosiva, sua emoção, nem nem entusiasmo artificial. Basta alívio, basta leveza, basta confiança moderada, porque esses estados são compatíveis com prosperidade. Quando você se permite sentir expansão, mesmo que leve, sua mente para de operar em alerta e começa a operar em criação. E é nesse estado que você atrai com mais facilidade. Não pela força, não pela insistência, mas pela coerência emocional e inevitável. Essa é a parte do emoção código alinhada que transforma é vibração o impossível poderosa. em... Agora chegamos ao quinto componente, a imagem interna que você sustenta sobre si mesmo. Esse é talvez o ponto mais determinante de todos, porque você nunca atrai algo que contraria a forma como você se enxerga. Se você se vê como alguém que sempre luta, você vai continuar lutando. Se você se vê como alguém que sobrevive, vai continuar sobrevivendo. Se você se vê como alguém limitado, sua mente vai continuar criando limites ao seu... A imagem interna é o espelho que a vida usa para te responder, e a maioria das pessoas carrega uma autoimagem financeira reduzida. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não sou bom com números, eu ganho pouco, eu nunca tive sorte. Mas nada disso é identidade. Tudo isso é condicionamento. Quando você altera essa autoimagem, quando você começa a se enxergar como alguém capaz, merecedor, próspero, inteligente, responsável, sua realidade se ajusta imediatamente. Impressionante. O mundo começa a te tratar de acordo com essa nova imagem. É como colocar um novo filtro no seu campo mental. Mesmo que nada externo mude inicialmente, tudo interno muda. E quando você muda por dentro, oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se revelar. Esse é o momento em que riqueza começa a se aproximar de você, sem esforço extra. Porque agora você se tornou alguém compatível com ela. Agora, vamos para o sexto componente desse código, um que Bob Proctor repetia com uma simplicidade quase desconcertante. Você só atrai aquilo que consegue manter na mente sem resistência. E resistência é exatamente o que a maioria das pessoas não percebe que está carregando. Elas dizem que querem riqueza, mas sentem desconforto quando pensam em ganhar muito. Dizem que querem prosperar, mas se retraem quando imaginam assumir responsabilidades maiores.
dizem que estão prontas para subir de nível, mas sentem medo quando a oportunidade finalmente aparece. Essa resistência interna é o que impede o fluxo da riqueza. E ela é sutil. Às vezes é culpa, às vezes é medo de julgamento, às vezes é o receio de não estar preparado, às vezes é a velha crença de que não sou bom o suficiente. Mas o código mental dissolve tudo isso quando você começa a observar a resistência com honestidade, porque resistência vista é resistência enfraquecida. E quando você identifica, isso aqui não é a realidade, é apenas um pensamento condicionado. Parte do código o bloqueio perde substituir a resistência por permissão. Permissão para receber, permissão para crescer, permissão para prosperar, permissão para ser alguém maior do que a versão antiga de si mesmo. E quando essa permissão interna é ativada, a vida externa começa a se reorganizar. Esse é o momento em que riqueza deixa de ser algo difícil e passa a ser algo natural. O sétimo componente do código é o que eu chamo de visão sem tensão. E talvez visualizar riqueza é fácil, porque o difícil é visualizar riqueza sem sentir ansiedade pela ausência dela. Esse é o ponto que separa os mestres dos frustrados. Se você visualiza prosperidade, mas sente aperto no peito, medo, frustração, impaciência, sua vibração envia ao universo a mensagem de que você não tem. E o universo responde reafirmando exatamente isso. Mas quando você visualiza com leveza, quando você cria uma imagem interna do futuro sem cobrança, estado vibracional sem pressa, correto, sem desespero, a leveza você é o que permite o fluxo. A tensão é o que impede o fluxo. É por isso que pessoas que querem demais geralmente afastam aquilo que desejam, porque vibram tensão. Mas pessoas que sabem que o caminho está se construindo conseguem sustentar a visão com tranquilidade. E essa tranquilidade cria magnetismo, porque a vibração da certeza é muito mais poderosa do que a vibração da urgência. Esse é o componente que faz a riqueza chegar sem esforço extra e passa a caminhar como alguém que já está no caminho certo. E essa postura muda absolutamente tudo. Agora entramos no oitavo componente do código, o poder da consistência emocional. A maioria das pessoas acredita que consistência é repetir ações, estudar todos os dias, trabalhar todos os dias, produzir todos os dias. Mas a verdadeira consistência, aquela que muda destino, é consistência emocional. É a capacidade de manter sua vibração alinhada, ainda não mesmo quando as circunstâncias, porque é fácil se sentir próspero quando tudo está indo bem. O verdadeiro salto acontece quando você aprende a manter sua vibração alta em dias comuns, dias neutros ou até dias difíceis. É aqui que seu campo energético começa a se consolidar. É aqui que o universo entende que você não está apenas experimentando um estado temporário, você está se tornando esse estado. A mente que vive oscilando entre expansão e medo nunca sustenta o magnetismo necessário para atrair riqueza. Mas a mente que aprende a permanecer firme, mesmo quando a realidade externa atrasa, cria um campo tão forte que a vida não tem escolha a não ser responder. Essa estabilidade emocional é a espinha dorsal do código mental. Ela diz ao universo: eu já estou vibrando no nível da riqueza. E o universo responde com oportunidades compatíveis. Consistência emocional é literalmente o que transforma intenção em manifestação. E quem domina essa parte do código prospera. Agora vamos para o nono componente, um dos mais mal compreendidos, a lei da reciprocidade interna. Riqueza não é só sobre quanto você ganha,
é sobre quanto você irradia. E tudo o que você irradia emocionalmente volta para você multiplicado. Quando você irradia falta, recebe falta. Quando você irradia tensão, recebe tensão. Quando você irradia insegurança, recebe situações que confirmam essa insegurança. Mas quando você irradia clareza, confiança, recebe direção. Caminhos. Quando irradia expansão, recebe oportunidades. Essa reciprocidade acontece porque você nunca interage com o mundo externo. Você interage com a projeção interna que cria sobre o mundo. É por isso que pessoas diferentes vivem realidades completamente diferentes, mesmo em ambientes iguais. A realidade externa é sempre um eco da interna. Quando você aprende a irradiar os estados mentais que correspondem à riqueza, calma, clareza, devolver exatamente certeza, isso. Abertura, esse componente do código sua mental vida começa é o que faz a ti. riqueza parecer vir até você sem esforço. Não é magia, não é sorte, é reciprocidade vibracional. Você envia uma energia, a vida envia uma resposta. E quanto mais elevada a sua energia, mais elevada é a resposta. Agora chegamos ao 10º componente. O ponto de virada que separa quem atrai riqueza com fluidez de quem vive a vida inteira tentando forçar resultados. A identidade vibracional. Resposta interna Identidade para a vibracional. Quem eu acredito que sou quando o assunto é prosperidade. Não quem você diz que é. Não quem você gostaria de ser. Mas quem sua energia revela que você é. Se no fundo você se percebe como alguém que sempre precisa lutar, então sua vida vai continuar exigindo luta. Se você se percebe como alguém que dá azar, sua mente vai inconscientemente selecionar experiências que confirmem essa percepção. Se você se percebe como alguém limitado, limites ao seu redor. Energia constrói. Mas quando você muda essa identidade, quando passa a se enxergar como alguém que merece, alguém capaz, alguém em ascensão, sua vibração sobe. E quando sua vibração sobe, suas escolhas sobem. Quando suas escolhas sobem, suas ações sobem. Quando suas ações sobem, seus resultados inevitavelmente sobem. É uma cadeia inevitável. Identidade cria vibração. Vibração cria comportamento. Comportamento cria realidade. Você só atrai o nível de riqueza. É o componente mais profundo é capaz de sustentar. Mude quem você acredita que é. E tudo muda ao redor. Agora vamos ao 11º componente, um dos mais surpreendentes. A riqueza começa a fluir sem esforço quando você para de se sabotar sem perceber. A autossabotagem financeira não acontece de forma óbvia. Ela acontece nas pequenas decisões, no depois eu faço, no isso não vai dar certo, no não sou bom com isso, no talvez mais tarde, na vergonha de impedir oportunidades, na resistência em ser visto, na procrastinação inofensiva que tira de você meses preciosos. Essa autossabotagem cria microfraturas na sua vibração e essas microfraturas impedem que a riqueza se aproxime. Mas quando você entende que sabotagem é apenas um reflexo da sua identidade antiga, tentando te proteger, algo se liberta. Você para de brigar consigo mesmo. Você para de se culpar. Você passa a se observar. Aquilo que antes te controlava. Esse nível de autoconsciência dissolve sabotagem como gelo ao sol, porque a luz da consciência sempre desarma os mecanismos antigos. E quando a sabotagem cai, a fluidez retorna. E quando a fluidez retorna, a riqueza finalmente consegue te alcançar. Agora precisamos entrar em um componente que sozinho explica por que algumas pessoas prosperam com leveza
enquanto outras parecem empurrar a vida com as próprias mãos. O poder do estado interno antes da ação. A maioria acredita que resultado vem do que você faz, mas o código mental mostra que resultado vem do estado que antecede o que você faz. A mesma ação, realizada em um estado de tensão, gera escassez. A mesma ação, realizada em um estado de confiança, gera expansão. É aqui que a mente comum falha. Ela tenta resolver a vida no desespero. E toda a ação nascida do desespero carrega sabotagem embutida. Mas quando você aprende a ajustar seu estado antes de agir, cada pequena decisão. É por isso que existe gente que toma um simples café com alguém e fecha uma oportunidade que muda tudo, porque a vibração antecedeu a ação. E existe gente que tenta e nada flui, porque a vibração estava desalinhada antes mesmo do primeiro passo. A verdade é simples: ações vazias não atraem riqueza, ações alinhadas atraem. Quando você entra em um estado de clareza, tranquilidade e abertura, você cria um campo mental que puxa oportunidades até você. O universo gosta de você, mas porque sua vibração finalmente é compatível com a abundância. Essa compatibilidade é a essência do código. Você não atrai riqueza porque merece. Você atrai riqueza porque vibra no nível onde ela existe. E esse nível só é acessível quando seu estado interno está alinhado com o que deseja criar. Agora chegamos ao 12º componente, o mais ignorado, mas talvez o mais poderoso: o espaço mental. Riqueza precisa de espaço mentalmente para entrar, saturada, que mas não muita tem como gente vive nada novo. Pensamentos demais, preocupações demais, agitação demais, histórias antigas demais, ansiedade demais. É como tentar encher um copo que já está cheio. Não importa o quanto você tente, não entra nada. Por isso, parte essencial do código é aprender a criar vazio consciente. Um espaço onde novos insights podem chegar, onde ideias aparecem, onde inspirações criativas surgem, onde oportunidades se tornam visíveis. Mente quieta é a mente mais sempre rica, dizia, e é verdade. Uma mente quieta percebe caminhos que estavam ali o tempo todo. Uma mente quieta acessa a intuição, a ferramenta mais poderosa para criar riqueza com leveza. Uma mente quieta não age por impulso, age por direção. Quando você cria espaço, silêncio, pausa, respiração, observação, você permite que o código mental faça o trabalho dele. Porque riqueza não nasce no caos, nasce na clareza. E clareza, vida financeira começa a se reorganizar. É nesse espaço extra, sem peso, sem exaustão, apenas fluidez, apenas alinhamento, apenas magnetismo. Agora chegamos ao 13º componente do código mental. Aquele que transforma completamente o relacionamento que você tem com o dinheiro. A neutralidade emocional diante da riqueza. A maioria das pessoas não percebe, mas sente medo, pressão, tensão ou até culpa quando o assunto é dinheiro. E toda emoção pesada cria resistência. Lugares onde a mente não flui para... Dinheiro não permanece onde há tensão. Dinheiro não cresce onde há culpa. Mas quando você se torna emocionalmente neutro, quando o dinheiro deixa de ser um monstro e passa a ser apenas energia, tudo muda. Neutralidade não é indiferença. Neutralidade é liberdade. É o estado onde você não se emociona demais com ganhos, nem se desespera com perdas. É o estado onde você observa, decide, age, mas não sofre. E essa neutralidade é magnética, porque ela te coloca no nível onde clareza, estabilidade e foco. Quando você deixa de lutar emocionalmente com o dinheiro, sua vibração se estabiliza
E riqueza precisa de estabilidade para se aproximar. É por isso que, quando alguém aprende esse componente, a vida financeira parece destravar, porque sua energia deixa de oscilar entre medo e desejo, culpa e ambição, e finalmente se torna consistente. Emoção equilibrada é ímã para a prosperidade. E é emocional onde riqueza consegue respirar ao seu lado. O estado. Agora vamos ao 14º componente. E esse é o que dá velocidade ao processo. O desapego da forma. Você sabe o que quer. Você sabe a vibração que precisa sustentar. Você está reescrevendo crenças, elevando identidade, criando espaço interno. Mas existe algo que ainda aprisiona quase todos: a necessidade de controlar como a riqueza virá. E essa necessidade bloqueia tudo, porque quando você acredita que só existe um caminho, todos os outros, você rejeita. Mas quando você solta a forma, quando você diz internamente: eu permito que venha pelo melhor caminho possível, mesmo que eu não conheça, sua vibração abre espaço para possibilidades que estavam fora do seu radar. O como nunca foi sua responsabilidade. A sua responsabilidade é o estado interno. O universo cuida do caminho. E quando você solta a forma, a velocidade aumenta. Oportunidades surgem onde você nunca imaginou. Pessoas aparecem do nada. Portas se abrem, ideias chegam como flashes. Esse é o componente que transforma manifestação lenta em manifestação inevitável. Quando você solta o controle, você entra no fluxo. E o fluxo é o ambiente natural da riqueza. Agora chegamos ao 15º e penúltimo componente do código mental: a decisão interna de viver acima da velha identidade. Nesse ponto da jornada, você já percebeu que riqueza não depende apenas do que você faz, mas de quem você se torna enquanto esforço faz. Extra. Você precisa romper definitivamente com a versão antiga de si mesmo, aquela versão que vibrava medo, dúvida, indecisão, autocobrança, culpa e padrão de escassez. A antiga identidade vai tentar te puxar de volta. Ela vai sussurrar: não exagere, não é para você, vá devagar, isso é arriscado. Ela vai tentar te fazer repetir os velhos caminhos que te mantiveram no mesmo nível financeiro por anos. Mas, quando você reconhece que essa voz não é você, antigo, você apenas toma a decisão que muda tudo. Eu não volto mais. Esse é o momento em que o código mental se consolida, porque você deixa de ser alguém que apenas pratica técnicas e se torna alguém que vive em outra vibração. A vibração da possibilidade, da confiança, da clareza, da expansão, da prosperidade natural. E é aí que a magia acontece. A vida começa a se reorganizar ao seu redor, não porque você está lutando, mas porque você se tornou alguém compatível com o próximo. Riqueza não precisa ser forçada, ela só precisa ser permitida. E essa decisão interna é a permissão final. Agora chegamos ao último componente, o que sela o código mental e transforma tudo que você aprendeu em realidade: a prática da vibração diária. Você não precisa se esforçar mais, não precisa trabalhar até cair, não precisa lutar contra si mesmo. Tudo o que você precisa é sustentar, todos os dias, a vibração que corresponde à vida que deseja viver. É simples, porque a vibração é a linguagem do universo. Você vibra clareza, recebe direção. Você vibra confiança, recebe oportunidades. Você vibra expansão, recebe abundância. Você vibra medo, recebe bloqueios. Nada disso é mágica, é lei. E quando você entende essa lei, nunca mais vive como antes. Se você aplicar esse código, mesmo que de forma simples no início, a riqueza não virá como explosão,
Virá como consequência, como fluxo, como alinhamento. E você vai olhar para trás e perceber que sem sua vida inteira subiu de nível. Se esta mensagem tocou você, então continue esse processo. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa despertar o código mental da riqueza. Porque quando uma mente muda de vibração, tudo ao redor muda de nível.